Hoje vamos falar do capítulo 13, no gabinete do ministro. Eu não sei se está alguém pela primeira vez ou que não tem vindo acompanhando este estudo. Vou fazer só um breve resumo. O Nosso Lar é um livro que foi ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier e que pretendeu relatar como é a vida no mundo espiritual após o desencarne. André Luiz passou por uma experiência física, desencarnou vítima de uma doença e, chegado ao mundo espiritual, passou um tempo pelo umbral, pelo sofrimento, até que, graças à prece, à oração, à ligação ao Pai, conseguiu ser resgatado para a colónia Nosso Lar. Nosso Lar é, portanto, uma colónia espiritual, uma colónia de assistência que fica localizada na zona do Brasil, portanto, no plano espiritual. Então, André Luiz vem-nos contar a sua experiência, como é que tem sido despertar no mundo espiritual, como tem sido o seu progresso, o seu aprendizado. Ele reformulou o seu conceito de vida, o seu conceito de pessoa mesmo. Então, é uma experiência muito bonita que todos nós podemos aprender com ele. E, claro, o ideal será despertarmos antes de lá chegar. Tudo será muito mais fácil. Aqui o temos na imagem e vou então começar a leitura. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo o homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. André Luiz era médico no plano terreno e, chegado ao mundo espiritual naquelas circunstâncias, naquelas condições, não lhe foi possível exercer o exercício da medicina. Então, agora que ele já se encontra um pouco mais recuperado, ele começa a sentir falta de atividade, de exercer, de fazer qualquer coisa. Claro que o seu primeiro impacto foi exercer a clínica, a medicina tal como na Terra. Mas como vamos ver mais à frente, isso não vai ser assim possível, não é? Porque uma coisa são os médicos na Terra, outra coisa são médicos no plano espiritual. É necessário outro tipo de habilitações para além de um diploma. Então André Luiz, com este desejo de ser útil, vai descobrir aos poucos o seu caminho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Aqui, André Luiz começa a dar-nos sinais de alguma humildade, de alguma subjugação àquilo que são preceitos superiores à sua própria vontade. Ele começa a ter consciência das suas limitações, que realmente tudo aquilo que era na Terra é insuficiente para ajudar como ele queria no mundo espiritual. Então, nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador ele salienta, apesar de ter em si o desejo. Mas mantinha-se sossegado no seu canto, desabafando apenas com o amigo Lísias. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que o meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados.
Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo para constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro a Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Então, nesta passagem do texto, André Luís, ao desabafar com Lísias as suas inquietações, recebe o bom conselho de pedir ajuda ao ministro Clarencio, aquele que tinha a capacidade de o delegar para uma função de ajuda, para que ele se pudesse também sentir útil. Recuando um pouquinho atrás, vamos sublinhar mais uma vez, no início aqui desta passagem, em que ele salienta que realmente os atributos para se ser médico, para se ser enfermeiro, para se exercer qualquer tipo de ajuda no plano espiritual, é preciso muito mais do que na Terra, não é? Ele fala aqui que essa medicina começava no coração. E era exatamente isso que lhe faltava. Ele ainda era frágil espiritualmente. O seu coração ainda não conseguia ter a capacidade de amar necessária a esse tipo de trabalhos. Apesar de ser um pesquisador, um estudioso, um médico de renome entre os humanos. Percebem a diferença? Como lá tudo é diferente? Primeiro o coração, o amor e depois o resto. É o que falta ainda a tantos de nós, a tantos profissionais. Então lá tudo é certinho. Lá os títulos não compram nada nem ninguém. O que compra é a energia, o amor, a evolução da própria pessoa. É isso que conta. E aos olhos de Deus, nada pode ser mascarado. Todos o conheciam em nosso lar. Todos sabiam das suas reais capacidades e necessidades. E seu título, por enquanto, ficaria estagnado, digamos assim, esperando que ele pudesse desenvolver as outras capacidades. Então, Lísias continuou. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei, ansioso, o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do Auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Então Clarencio, juntamente com André Luís, juntamente com aquela senhora, foram então recebidos pelo ministro. E olhem que curioso, o atendimento 2 a 2. Sim, porque o ensinamento que é dado a um pode servir para o outro também. Aliás, na nossa condição espiritual ainda, todo e qualquer ensinamento nos é válido, seja ele qual for,
mesmo aquele que é dado a outra pessoa. Se estamos presentes, se temos a oportunidade de ouvir, devemos absorvê-lo e aprender também com ele. Então a sabedoria espiritual vai até este tipo de pormenores. Sempre muito cordial, muito afável, recebeu-os com todo o carinho e com toda a atenção. Então, nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair, sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bónus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante, 304. É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colónia até hoje 304 horas de trabalho. Então o bónus hora é uma contabilização das horas de trabalho no mundo espiritual. Mais à frente, Clarencio vai explicar. E, no fundo, quanto mais bónus hora a pessoa tiver, mais mérito e merecimento tem de poder ser ajudada, a ajudar, não é? Porquê? Porque mais evolução espiritual acaba por ser portadora também. Quanto mais trabalhamos, mais nos dedicamos aos outros, mais evoluímos e mais méritos, consequentemente, conquistamos. Então é muito curiosa a intenção desta senhora, igual a de tantas outras mães, a de tantos outros pais no mundo espiritual. O ver os filhos sofrer, o ver os filhos com dificuldades, querer ajudar e não poder. Mas será que querer ajudar é suficiente? Já vimos que não é? Clarencio explicou que é preciso algo mais do que isso. É preciso ter condições para ajudar. É preciso ter estrutura para isso. É preciso saber como ajudar, ter energia para isso, não é? Então o querer não é suficiente. E Clarencio, nesta conversa com esta senhora, vai alertar-lhe pequenos aspectos da sua consciência, que no fundo é a nossa consciência também. Boa vontade, infelizmente, ainda não resolve tudo, ainda não chega para irmos onde tantas vezes desejamos ir. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, oferecia-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Portanto, isto, no fundo, Clarencio vai enumerar algumas das oportunidades de serviço que a irmã teve e que não soube aproveitar. Então ela diz-nos assim: mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias.
Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente nos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhe as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então Clarencio acaba por dar uma lição de humildade, de sabedoria a esta irmã, fazendo-a compreender o caminho necessário que teria ainda de percorrer. E porque ela queixava-se das propostas de trabalho que lhe eram apresentadas. Nada estava bem para ela. Ela não se adaptava a nada. Então como é que ela iria ajudar depois no lar? Como é que ela iria ajudar outras pessoas sem saber fazer as coisas mais simples, às quais se recusava? Então é uma lição muito interessante que Clarencio nos deixa a todos. Trabalho e humildade no serviço de ajuda. Depois de pequena pausa, continuou ainda. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Sozinhos não fazemos nada. Precisamos angariar amigos, energias favoráveis, energias boas, para poder ajudar a outros tantos também. Sozinhos ainda valemos muito pouco. Então há todo um percurso aqui a fazer. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa de outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volta aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou. Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. E assim termina
este capítulo. Deixem-me só aqui. Com uma lição muito interessante. Na próxima semana vamos ver, com outro irmão nosso, o capítulo 14. O que é que será que o André Luís vai conversar com o ministro? Ficámos todos curiosos, não é? Para saber o que é que ele vai dizer, pela vez dele. Mas só esta lição desta senhora eu acho que foi muito interessante, muito valiosa, já nos deixa tanto que pensar mesmo. A sabedoria do ministro, a calma dele, como é que ele lidou com aquela ansiedade justificada de mãe, a capacidade dele. Eu penso que no fim, apesar da tristeza, a senhora reconheceu que o bom senso de quem a ouviu realmente foi a melhor forma de a ajudar. É nosso amigo quem nos diz as coisas, o melhor para nós, quem nos encaminha, ainda que lentamente, ainda que seja de uma forma que nós não estejamos habituados, ainda que seja da forma que nós não queremos, mas é nosso amigo quem faz pelo nosso bem, quem nos orienta com calma pelos passos certos e mais seguros da vida. Esse sim. E se na hora não entendemos e não compreendemos, mais à frente nós vamos lhe dar razão e vamos saber realmente aquele conselho foi o melhor para mim. Então aceitemos todos com muita humildade este ensinamento de Clarencio e agradecemos ao André Luís por palavras tão bonitas, por ter partilhado connosco esta história maravilhosa que tantos ensinamentos nos deixa a todos.